Fique à vontade, a casa é sua. Mas eu não vou falar alto, só vou fazer assim. Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Hoje para falar de um assunto que a casa me encomendou, que é sobre a criação do universo. Um assunto que é muito instigante para a gente, como é que surgiu tudo, né? E que tem a ver com a história de vida de muitos de nós. Quem aqui será que nunca, numa noite estrelada, não ficou contemplando o universo? Né? E a gente olhava aquilo e ficava maravilhado de ver aquele monte de estrela. E o que passa pela cabeça do ser humano quando vê uma noite estrelada? Meu ponto que ele é pequeno. Meu ponto que é pequeno é uma das confrontações do finito que nós somos, do pequenininho que nós somos, com o infinito. E ali que para longe dos templos, para longe dos dogmas, das instituições humanas, você se confronta com o infinito, que é uma das expressões de Deus. E aquilo realmente é só contemplar uma noite estrelada, já mexe com a gente. A gente não entende como. Mais tarde, a razão vai aumentar o nosso assombro. Porque a ciência fala hoje que na Via Láctea, na galáxia que a Terra pertence, estima-se que existam 200 bilhões de planetas. 200 bilhões de planetas é zero, que não acaba mais. Mas com o telescópio Hubble já se consegue estimar que no universo conhecido, no universo que o telescópio consegue alcançar, tenham 100 bilhões de galáxias como a Via Láctea. E aí, para a gente tentar imaginar quantos planetas podem ter no universo conhecido, você teria que pegar uma calculadora muito especial, porque nenhuma consegue dar conta de tanto zero, e multiplicar 100 bilhões por 200 bilhões. Chega a um número que nem sei se existe um nome para isso. 100 bilhões vezes 200 bilhões. A cabeça da gente devaneia com um pensamento e com um número como esse. 1000 perguntas surgem na cabeça da gente. Uma delas, será que com tantos bilhões centenas de bilhões de planetas no universo, será que só o nosso é habitado? Seria mais ou menos como você ter um palácio como Versalhes, por exemplo, com 100 quartos, e o seu morador morar na despensa. Já imaginou? 100 quartos, salões, dependências as mais variadas, e você vê o rei morando na despensa com as batatas, com as cebolas. O que você acha disso? Tem lógica? Por que alguém ia criar tanta coisa para só ter útil um planetinha que nem é o maior do sistema solar? Quanto mais da Via Láctea, quanto mais do universo conhecido. Então, vale a pena a gente pensar um pouco, por mais que isso denove um pouco na cabeça da gente. Que a gente hoje se coloque naquela posição da criança, ou do adolescente, ou do jovem, ou do nós mesmos, adultos, idosos, contemplando o infinito. Porque nós aqui estamos hoje com saudade de Deus.
embasbacados com o poder da vida, que de uma forma ou de outra, nos tempos de hoje, a gente até coloca em dúvida, com tanta maldade, terrorismo, corrupção, guerras, tanta maldade que tem no mundo. Será que Deus existe mesmo? Será que Ele é todo poderoso e Ele coordena isso tudo? Mas se Ele coordena isso tudo e Ele é bom e todo poderoso, por que tem maldade no mundo? Nós precisamos resgatar essas perguntas mais básicas da gente contemplando a vida, contemplando o infinito, contemplando Deus. Porque por muitos séculos, por milênios, a religião proibiu perguntar. Não era certo perguntar sobre Deus. Até que surgiu o Espiritismo. Que livro marca o surgimento do Espiritismo? Qual é o livro? Livro dos Espíritos. Será que é por acaso que o mundo espiritual resolveu trazer o Espiritismo pelo Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas? Qual é o outro livro sagrado que vocês conhecem que tem tantas perguntas e respostas? A Bíblia tem perguntas e respostas? A Torá, o Alcorão, o único livro sagrado que tem perguntas e respostas é o Livro dos Espíritos, que é feito só de perguntas e respostas. Então, o que o mundo espiritual queria dizer? É bom a gente perguntar, é bom ser curioso, não é sacrilégio, não é pecado, faz parte da natureza humana. Sem curiosidade, parece que a educação precisa de professores, parece que precisa de quadro negro, parece que precisa de computador. Mas sabe qual é o papel fundamental, qual é o material fundamental da educação? Curiosidade. Se não tiver curiosidade, se não tiver vontade de aprender, meu amigo, não tem o que seja feito. Você sabe disso pelos equivocados do mundo. Se um alcoólatra não tiver vontade de mudar, ele vai mudar quando? Sem a boa vontade, nada acontece. Tanto que Jesus destinou a paz da terra, esse bem supremo, não aos iluminados, não aos anjos, não aos superdotados, não aos superinteligentes e aos mais bonitos. Ele falou paz na terra aos homens de boa vontade. Então que a gente resgate essa criança que tem dentro da gente, essa criança curiosa, olhando para o universo para tentar entender o que é isso, como é que funciona, Por quê? por quê, como é que o universo se formou, como é que ele se organizou. Aqui da pergunta 37 até 42 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez algumas dessas perguntas. Ele perguntou para os espíritos de luz, a quem lhe foi dada essa possibilidade de endereçar perguntas. Ele começa esse capítulo 3º do livro 1, que é sobre a formação dos mundos, e ele começa com 2 linhas falando assim: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Opa! Quer dizer que o universo é composto dos mundos que nós vemos e dos mundos que nós não vemos. Nós que estávamos embasbacados com o infinito do universo visível, somos apresentados por Kardec que o universo é a somatória dos mundos que nós vemos e também daqueles que nós não vemos. Então o universo, ele é não só infinito, mas ele é muito maior que o infinito visto, que o infinito avistado por nós. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos
preenchem os espaços. Isso é o universo, que é muito mais, então, aquilo que nos deixou na adolescência, na noite estrelada, embasbacados, surpresos, curiosos sobre o mundo. E aí ele pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Porque o universo é a criação de Deus. E aí ele pergunta: o universo existe desde sempre? E aí a resposta foi: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. O universo gerou a si mesmo? Não tem jeito. Se existisse como Deus desde toda a eternidade, não seria obra de Deus. É claro. Então primeiro existia Deus, para depois existir o universo. O universo não existe então desde toda a eternidade. E aí Kardec comenta essa resposta da seguinte forma: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Por que o universo não pode ser obra do acaso? Se você estiver passeando, estiver fazendo uma trilha aqui na serra, você vai ver a árvore, você vai ver as plantas, você vai ver os passarinhos, as flores, etc. De repente você encontra uma garrafa plástica ou uma latinha de alumínio. Qual é a tua conclusão? Não foi obra do acaso, foi do homem mesmo. Foi o homem que passou ali. Porque, até onde a gente sabe, na mata não nasce lata de alumínio nem PET. Então, nós olhamos uma coisa qualquer e podemos distinguir se aquilo foi de uma causa natural ou de uma causa inteligente. E Kardec, como todas as pessoas que têm uma lógica na cabeça, sabem que um efeito inteligente não pode vir do acaso. Um efeito inteligente veio necessariamente de uma causa inteligente. Por exemplo, o Espiritismo surgiu de um fenômeno chamado mesas girantes. As pessoas iam em festas e as mesas começavam a girar. Quando Kardec soube disso, ele estudava naquela época o magnetismo. E todo mundo que conhece um motor magnético, eletromagnético, sabe que ele tem uma parte dele que gira e que faz o motor funcionar. Então a mesa girar, a primeira hipótese de Kardec foi: é um efeito natural. Não deu a menor intenção para as mesas girantes. Quando alguém começou a fazer pergunta para a mesa girante e convencionou: uma vez que bata é sim, duas vezes que bata é não. E aí ele começou a fazer pergunta para a mesa e as respostas foram coerentes. Aí Kardec começou a ficar preocupado. Opa, por quê? Porque era um efeito inteligente que não podia ser fruto do magnetismo, não tinha jeito. E depois eles começaram a fazer um reloginho com o abecedário todo em volta e fazia perguntas para o reloginho, vamos dizer assim, para o nada, vamos dizer assim, e o reloginho ia de letra em letra formando palavras coerentes e com respostas muito inteligentes sobre as perguntas que foram feitas. Ou seja, não tinha jeito, tinha que ter uma causa inteligente sobre aquilo. E a partir dali é que começou-se a investigar e a descobrir de uma forma racional e científica as influências e as comunicações do mundo espiritual, que, diga-se de passagem, existem desde o homem é homem. Desde que existe humanidade, existe mediunidade, e isso existe em todas as religiões, em todas as classes sociais, por todo lado. Você vê, a Bíblia está cheia de manifestações espirituais. Há religiões que falam: Moisés proibiu.
não é certo a comunicação dos espíritos. E aí você pergunta para ele, o que Jesus fez no Tabor, no Monte Tabor, quando ele falou com Moisés? Moisés era falecido, e falou com Elias, que também era falecido. O que ele fez lá, se não se comunicar com os mortos? Se fosse errado, Jesus não faria. Então, e em Fátima, as crianças que viram Nossa Senhora, viram o que? Nossa Senhora viva? São inúmeras as passagens relatadas na Bíblia e em todos os livros religiosos de comunicação com os mortos. O próprio Moisés, quando foi para o Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos, recebeu de onde? Do nada. Ele fez o que ao escrever os 10 mandamentos inspirados por Deus, disse ele. Ele fez uma psicografia, que foi o que Chico Xavier depois fez com os livros dele. Se fosse proibido, terminantemente, se fosse errado, não teria acontecido isso. O que aconteceu foi que Moisés, depois, diante da bagunça, que às vezes vira essa comunicação com o mundo espiritual, falou, para, porque estava uma bagunça muito grande. Sabe cigana do amor? Sabe essa coisa de ficar adivinhando? Vira bagunça. As pessoas estão perguntando o número da loteria. Aí é complicado. Então nós temos essa primeira pergunta, que é 37. Depois ele vai para a pergunta mais complicada. Como Deus criou o universo? E os Espíritos dão a seguinte resposta. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor a vontade onipotente de Deus do que essas belas palavras da Gênese da Bíblia. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Depois Kardec pergunta, poderíamos conhecer o modo de formação dos mundos? Como é que eles foram formados? E aí a resposta é, tudo o que a esse respeito se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Essa resposta merece um estudo que a gente vai fazer um pouco melhor dentro dos limites do que é possível de hoje. E é claro que tem muita coisa para se discutir. A pergunta 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria? Mundos em via de formação? A resposta, isso está certo. Absurdo, porém, acreditar na influência deles. Porque naquele tempo se acreditava que cometa dava sorte, cometa dava azar, que era símbolo disso, símbolo daquilo. Ele falou, que não era dessa maneira, não da maneira como a gente pensa. Absurdo, porém, acreditar na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhe atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Nós sabemos que em planta tem influência da lua, a menstruação tem influência da lua, as marés, os partos, o nascimento é contado por tantos ciclos lunares como as marés. A pesca. Isso só para falar em algumas questões, mas são muitas. Então, que os astros influenciam sobre a matéria, isso é certo. Mas não assim, sorte ou azar, essa maneira infantil e mística de dar importância ou de dar uma determinação para os astros. Depois, ele fala assim, pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço? A questão do fim do mundo, gente. Está muito forte isso. Se vocês lembrarem do ano 2000, aquele bug do milênio, todo mundo falava que ia acabar o mundo.
Depois disso, em 2012, a profecia maia, vai acabar o mundo. Então, essa questão de que se o mundo pode acabar ou não, é uma questão importante. Pode o mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço? A matéria que o compõe? Sim, pode. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Você já pensou que a célula, que o átomo que compõe o teu corpo, já que ele não foi criado com você e nunca foi destruído, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que ele, antes de habitar você, ele habitava talvez o espermatozoide, o óvulo que o gerara. Mas antes disso, ele habitava e ele compôs outros materiais. É mais o universo, como nada se destrói, é mais ou menos o que a gente pode falar. Como aqueles brinquedos de montar, Lego, que você agora monta uma coisa, depois desmonta e monta outra. Então os átomos são as peças do Lego. E a peça, o átomo que compõe hoje o teu corpo, pode há milênios atrás ter composto uma pedra. Há milhões de anos pode ter composto um dinossauro. Certo? Porque nós estamos sempre em transformação. O mundo está sempre em transformação. Isso quer dizer que a gente desaparece? É de comparar aqui que o fim dos mundos como o fim dos seres. A gente já sabe que quando o nosso corpo se desintegra, do pó vieste ao pó voltarás, permanece o princípio vital, que é o espírito. E esse não acaba com o fim do corpo. Maluco é aquela tese da ressurreição na carne. Vocês já ouviram falar dessa tese? Que no fim do mundo, todo mundo que viveu vai retomar um corpo novo. Meu amigo, uma pessoa que viveu há dezenas de milhares, uma pessoa que morreu há poucos séculos, quando ela é desenterrada, não precisa ser poucos séculos, poucas décadas, quando ela é desenterrada para fazer a passagem dos ossos, o que tem ali vão ser ossos, unhas e cabelos. Se o defunto tem, no meu caso, não tem isso. E se for dezenas de milhares de anos, o que vai ter ficado ali? Os primeiros homens. Nem isso. Conforme o tipo de solo e a umidade do solo, não fica nada, porque é a umidade que vai determinar isso. O que esse ser que já teve o seu corpo completamente desintegrado, virou pó, como é que ele pode reassumir o pó? Como é que ele pode reassumir o corpo dele? Se parte do corpo dele já inclusive já pode ter virado uma planta, porque está no subsolo, foi absorvido pelas raízes e se transformou numa planta, num fruto. Aí a pessoa volta, na ressurreição volta fruto. Ah, eu vou voltar banana. Não tem lógica isso. Não tem lógica. É lógico que a gente vai nascer de novo, mas nasce de novo num outro corpo, é claro. Não no mesmo corpo. Ressurreição no mesmo corpo é logicamente impossível. Ela está perguntando se Jesus foi o único que teve ressurreição. Se vocês notarem, em primeiro lugar, o Espiritismo ninguém tem palavra final. Mas quando você lê os Evangelhos, você vai descobrir que os apóstolos estavam numa casa quando Jesus apareceu para eles. E que eles estavam com muito medo. Porque o mestre tinha sido barbaramente julgado, sumariamente, sem provas e assassinado. O que eles tinham medo? Que viessem atrás dos seguidores. Então eles se trancaram numa casa. E Jesus apareceu. Peraí. Como é que Jesus aparece se a casa estava trancada? Ele era ladrão? Não. Ele tinha uma chave nicha? Não. Qual é a saída?
Ele evidentemente se materializou ali. Mas ele só foi possível tocar na ferida, no caso de Tomé, e ele comer junto com os discípulos, porque ele comeu junto com os discípulos quando ele voltou, porque ele estava materializado. Para quem quiser conhecer mais sobre materialização, é um fenômeno super conhecido. Você vai ver, coloque no Google William Crookes, que é um prêmio Nobel, que ele era absolutamente materialista. Ele acompanhou uma médium adolescente que materializou através do espírito de Kate King durante 2 anos seguidos. E ele punha talco no chão para ver se o espírito deixava rastro. Ele punha balança para ver se tinha peso. E ele foi investigando por 2 anos, fez um relatório científico a respeito disso, um prêmio Nobel na Inglaterra, tá bom? Então, evidentemente, na minha concepção, só pode ter ocorrido uma materialização, porque ele, em corpo, não poderia ter vindo de fora para dentro, porque eles estavam trancados e muito bem trancados, com muito medo. Mas discípulo é santo. É que a gente vê como santo hoje, mas o que eles fizeram é só você ler o Evangelho. O melhor deles negou Jesus 3 vezes. Outro vendeu ele por 30 dinheiros. Nenhum testemunhou e ajudou ele a carregar a cruz. Só um assistiu a crucificação de cara limpa, ali aberta. E foi da carga própria. João, que estava junto com Maria, tanto que Jesus falou: mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. O resto estava tudo sumindo, disfarçado, um morrendo de medo, certo? Então, não é porque é santo que eles não erraram, eles erraram muito. Depois acertaram, tomaram a boa nova e disseminaram todo mundo. Ainda bem, e graças a Deus. E a última pergunta que Kardec coloca aqui: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo, qual é a duração, qual é o prazo de validade de um planeta? Seria hoje. Naquele tempo não tinha prazo de validade. A resposta foi: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda saber, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então vamos lá. O que a ciência sabe hoje sobre a formação do universo? Muito pouco. Muito pouco. Tem sistemas, tem teorias que fazem especulação de como terá surgido o universo. O que é mais consensual hoje do surgimento do universo não é como ele surgiu, mas é como ele vem se desenvolvendo. Porque o astrônomo de nome Hubble, que deu o nome para esse observatório, que é o único observatório que não está na Terra. É um observatório que está no espaço, que fora da atmosfera ele consegue enxergar coisas jamais vistas. Deram o nome do descobridor desse astrônomo famosíssimo para o observatório, para o telescópio espacial. E que Hubble trouxe de grande ganho para a ciência, para a humanidade, a respeito do surgimento da Terra? Ele percebeu que o universo não estava parado. Porque vocês já ouviram falar a palavra firmamento? Firmamento quer dizer o quê? Imagina o céu. De onde surge a palavra firmamento? A concepção lá dos antigos sobre o céu, sabe qual era? O céu era um grande pano de veludo preto. E sobre ele tinham pedras preciosas, como diamantes, que cada estrela era um diamante. Essa era a concepção dele. E que Deus teria pego esses diamantes e fincado, como num quadro de avisos, você vai lá e finca um percevejo, certo? Por isso é que eles chamavam o infinito de firmamento.
porque era lá que Deus firmava os astros. Já se pensou que o céu era fixo? O céu é fixo? Tudo se move no universo, tudo gira. E mais do que girar, a Terra em torno do Sol, o Sol em torno de um eixo dentro da Via Láctea, mais do que girar em todos os astros, Hubble descobriu que o universo estava em expansão. E isso é uma ideia que revolucionou a ciência. O universo estava se movimentando todo ele, se expandindo, aumentando. Eles descobriram que há um espaço de tempo qualquer atrás, para até hoje, o universo aumentou, porque ele estava se expandindo. E a partir do entendimento de que o universo estava em expansão, se percebeu que se ele estava em expansão, ele se expandiu a partir de um ponto inicial. Ponto inicial fala do surgimento dos mundos. E eles descobriram, uma teoria hoje aceita por praticamente toda a ciência, a teoria do Big Bang, que o universo surgiu a partir de uma grande explosão, e que foi a partir dessa grande explosão que tudo começou um movimento que dura até hoje, porque todos os astros e todos os universos continuam se expandindo. Essa é uma das teses mais aceitas. Praticamente toda a ciência concorda com esse ponto de vista. Um outro ponto de vista que está mais nos livros de ficção científica fala parte da ideia dos universos paralelos, que é muito do que nós ouvimos aqui de Kardec. Kardec falou que, eu frisei quando eu comecei, o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Então, há vários mundos que a ciência hoje chama de universos. E a partir desses universos paralelos se constituiu uma concepção de universo como multiversos. Porque existem vários universos sobrepostos uns aos outros. E isso no Espiritismo é muito claro. Quem leu Nosso Lar aqui? Certo? Em Nosso Lar você vai ter algumas dicas desses multiversos. Fala ali que André Luiz morreu e o espírito dele foi pro umbral. Ali tinham emissários da sua mãe, que era o espírito de luz, que foram ali para tentar acolher, tentar resgatá-la. Ele via essas pessoas? Então a gente está aqui e a maioria de nós não está vendo os espíritos que estão aqui, não é verdade? Então tem esse universo aqui, tem esse mundo aqui e tem um outro mundo aqui mesmo, um mundo espiritual que a gente não vê. Até aí a gente já entendeu. Mas com essa concepção de André Luiz, não um espírito não vendo outro espírito, começa a dar nó na cabeça da gente. Então, no mundo espiritual, os espíritos de menor condição não veem os de maior condição. E uma certa altura do Nosso Lar, André Luiz vai falar com a mãe dele, eles têm que fazer uma sessão espírita em Nosso Lar. E praticamente a mãe dele tem que se materializar, tem que se adensar a sua natureza espiritual para poder ser vista em Nosso Lar. Tão alta, tão elevada era a mãe dele. Isso dá na noção da gente do quê? Multiversos. Existem mundos cada vez mais sutis, desde a matéria densa até o mundo espiritual, que é também material e que vai, conforme vai se elevando e sutilizando cada um desses multiversos, o ser humano, as construções, os equipamentos, todos eles vão se tornando invisíveis, intocáveis para aqueles que são de condição inferior. Muito complicado? Não, bastante. Foi o que todos nós lemos em Nosso Lar, só que nem sempre a gente pensa sobre o que está lendo. Existem vários universos.
E o mais elevado vê tudo. E o menos elevado só vê a si mesmo. O medianamente elevado só vê o que está abaixo dele, não consegue entender o que está acima. E assim por diante. Tá? Então, essas duas concepções do Big Bang a partir do universo de expansão e dos multiversos a partir dos universos paralelos que existem, foi essa descoberta, são as duas ideias mais fortes e consensuais. Tá bom. O que a ciência descobriu? Descobriu o que aconteceu depois do surgimento. Mas e antes do surgimento, o que vocês acham que acontecia? Deus estava de férias? Antes da explosão inicial, o que existia no mundo? Dá para imaginar um tempo em que Deus não trabalhava? Estava inativo? Então, antes do Big Bang, tem que ter tido alguma coisa, até porque o Big Bang explodiu uma matéria, explodiu uma energia. O que existia antes do Big Bang? A ciência não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Para explodir um tanque de gasolina da Ilha Barabé, precisa ter gasolina, precisa ter o tanque com gasolina e precisa ter um fogo. Não é? Sem essas duas coisas. Então, antes da explosão, se tiver, Deus queira que nunca tenha, pelo menos lá, já teve outras, mas para ter uma explosão precisa ter matéria antes e precisa ter gente agindo. Então, descobrir o Big Bang é interessante para falar do surgimento desse universo que a gente conhece, mas para falar como surgiu o universo, falta. O que existia antes do Big Bang? Alguma coisa que explodiu. Alguma coisa que explodiu. Quem era? Como agiu? Quem concebeu isso? A gente pode avançar com algumas dicas que foram dadas nessas respostas. Então, a gente tem aqui algumas dicas que falam para a gente o seguinte. Quando eles falam tudo o que a esse respeito se pode dizer e compreender sobre o surgimento do mundo, quer dizer que não dá para falar tudo para a gente. E isso é absolutamente lógico. A gente só pode ouvir uma resposta, ouvir alguma coisa, quando a gente consegue entender aquilo. Se você fosse um físico nuclear, você estivesse conversando com um amigo seu sobre a fissura do átomo, e seu filho de 4 aninhos ouvisse aquilo e falasse assim: papai, conta para mim o que é a fissura do átomo. Filhinho, você vai ser assim, ó. Você vai para a escola, você vai para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, você vai para o ensino médio. Se você for fazer engenharia atômica, você vai ter condições de começar a entender isso. Porque tem coisas que não dá para você entender, não dá. Faltam elementos para você compreender aquilo. Então, eles dão respostas no tempo de Kardec que eram respostas possíveis. Nós sabemos que a ciência é assim. Hoje se faz uma tese, daqui a pouco se descobre outra. Achava-se que a Terra era o centro do universo. O Sol girava em torno da Terra. Aí descobriu-se que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol é o centro do universo. É verdade que o Sol é o centro do universo? Do universo nosso. Do universo nosso. Mas na verdade, do universo total não é verdade. Porque a gente vai descobrindo as coisas aos poucos. São verdades relativas da ciência. E o interessante é nós descobrirmos que na religião, que se pensava que tinha verdades absolutas, até hoje, muita gente acha que o que está na Bíblia é uma verdade absoluta. Não dá para discutir. Não é. Deus também precisa na verdade religiosa, ir revelando aos poucos, porque a gente não consegue. Jesus falou: se eu falo das coisas da terra e vocês não entendem, que dirá as coisas do céu? Tem que ser um processo gradativo e a gente não é capaz de entender tudo. Depois,
Ele fala nas respostas, os espíritos de luz falam na resposta de Kardec, que a formação do universo se deu pela condensação da matéria disseminada no espaço. Isso dá o que pensar. Porque até pouco tempo atrás olhava-se para o espaço sideral. Por que tem esse nome espaço? O espaço é só um lugar. Se olhava para o espaço e se falava do vácuo. Que lá o espaço era formado por vácuo. Vácuo é o quê? Nada. É um lugar onde não tem nada. O que Kardec está dizendo aqui, que o que se pensava que era espaço, que não tinha nada, não é verdade. No espaço existe o que hoje a ciência chama de matéria escura. Porque a matéria que junta todos os corpos celestes é muito menor do que o que seria necessário para fazer o Big Bang. E aí eles descobriram que existe uma matéria escura no universo que está diluída em todo o éter, o vácuo, o espaço. Então existe uma matéria em tudo isso. E nós sabemos que é assim também, porque os espíritos revelaram para Kardec que disseminado em todo lugar existe uma coisa chamada fluido cósmico universal, do qual nós somos uma particularidade. Esse óculos é outra particularidade, a água e a jarra. Tudo é uma particularização do fluido cósmico universal, que é a matéria básica. Então, para você criar alguma coisa, você precisa condensar essa matéria que está espalhada. E como é que se dá esse processo de criação? Do livro Nosso Lar. Estou usando o Nosso Lar porque é o livro que é mais fácil, porque todo mundo, de alguma forma, já ouviu, pelo menos viu o filme. Fala-se que a cidade espiritual de Nosso Lar foi criada por desbravadores portugueses. Criada como? Fundar a cidade, tudo bem que a gente entende, vai, não é? O Batão tem a sua história, tem os seus fundadores, São Vicente, etc, etc. Que é até meio arbitrário esse negócio, né? Porque se eu aprendi com o índio que o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. É bem diferente. Então, mas tudo bem. Fundar uma cidade você entende. Mas criar uma cidade onde não tinha uma cidade, como assim? Como é que os engenheiros espaciais podem criar uma cidade? O Espiritismo também dá dicas. Quais são essas dicas? O Espiritismo, e na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns aqui já devem ter notado, tem uma parte ali que chama-se Doutrina de Sócrates e Platão. Uma das doutrinas do pensamento do filósofo Platão é que tudo que existe na Terra veio de um mundo das formas. Que existe um mundo chamado mundo das formas e das ideias. Que tudo parte de lá para depois vir aqui para a Terra. E é muito interessante isso, porque também em Nosso Lar você vai ver que chega um certo momento que André Luiz, para se comunicar, para ver alguma coisa da Terra, senta na frente de uma televisão com um teclado embaixo. Televisão com teclado embaixo. Tinha que falar assim, porque o livro é da década de 40. Ele ia falar de computador pessoal como? Não tem jeito. Mas lá já tinha computador pessoal. Quem conhece o livro A Casa do Escritor, da Patrícia, pela psicografia de Vera Lúcia Manizek, você vai descobrir que existe uma colônia espiritual para onde vão os escritores, que lá são concebidas as principais ou todas as obras literárias que vêm para a Terra depois. E os que nós achamos que são os escritores só são os que recebem esse livro que já está feito por lá.
Se você for ler o livro Ícaro Redimido, você vai descobrir a história espiritual da aviação no mundo. Porque depois de milênios que o mundo sonhou em criar um instrumento, um aparelho mais pesado para o ar que voasse, chegou um momento que o mundo espiritual falou: vamos fazer. Já a humanidade já está minimamente madura para ter um avião. E ali reuniu um grande grupo de trabalho sob a coordenação do espírito mais elevado que tinha pensado sobre aparelhos voadores, que foi Leonardo da Vinci. Sob a coordenação dele, diversos grupos, os irmãos Wright, Alberto Santos Dumont e mais alguns, porque o mundo espiritual não se via num ser só. Por quê? Porque seres humanos falham, e aí precisa ter plano B, plano C, plano D, certo? Então foi concebido o avião lá, e depois esses descobridores, esses instrumentos, esses pesquisadores criaram, pelo seu estudo, pelo seu mérito, pela sua vontade, pela sua persistência, condições de acolher aquelas ideias que eles recebiam antes de nascer e depois nos sonhos também. O processo de criação dos seres, das tecnologias, ele se dá em que sentido? De lá para cá. Eles são concebidos lá e depois são materializados aqui. Isso quer dizer que Deus, em algum momento, concebeu os planetas, concebeu os sóis, concebeu os cometas, os satélites, a matéria escura, os buracos negros, os buracos de minhoca. Tudo que se descobre hoje no universo foi concebido por Deus e depois materializado como? Pela condensação da matéria que estava dispersa no universo. Já é um avanço bem interessante que os espíritos permitiram que a gente chegasse a partir da revelação para Allan Kardec. Sobre o fim do mundo, alguém mais letrado sobre o Evangelho vai falar para a gente que Jesus previu o fim do mundo no sermão profético. Você não estava com uma leitura muito atenta. Jesus nunca usou a expressão fim do mundo. Ele falou do fim dos tempos. E o fim desses nossos tempos de pedofilia, de terrorismo, de corrupção, precisa acabar. Esse mundo, essa civilização corrupta, odiosa, guerreira, vingativa, essa civilização precisa acabar. E está acabando. Está acabando. Então, o que Jesus previu foi o fim de uma era, fim dos tempos. Não falou em fim do planeta. O que a ciência fala sobre o fim do planeta? Que a Terra vai acabar sim. Que é previsível que a Terra acabe com o quê? Com o fim do Sol. O Sol produz calor e luz a partir de explosões nucleares nas quais ele consome a sua própria massa. Vocês entenderam o que eu estou falando? Sem massa. Ele consome a sua carne para produzir luz e calor. Isso quer dizer que os astrônomos, os cientistas calculam quanto ele consome por ano, depois calculam a massa total do Sol e falam assim: o Sol vai acabar em tanto tempo. São 7,5 bilhões de anos. Bilhões? É. Disse Divaldo Pereira Franco, que ao falar isso numa palestra, veio uma senhora e falou com ele depois: escuta, é verdade que o mundo vai acabar? Ele falou assim: é uma constatação, isso é científico, né? Ela falou assim, daí ele falou: mas é em 7,5 bilhões de anos. Ela nem ouviu, ela falou: e eu que não casei ainda. Calma. Certo? Então, tem muito mais coisa que a gente pode ainda estar discutindo, mas a comparação de nós mesmos
Porque eu falei de obras de arte e de tecnologia. O nosso corpo foi concebido primeiro nos institutos de reencarnação. Eles planejaram o nosso corpo lá. Depois criaram uma carga genética de pai e mãe que precisariam ser necessários para fazer aquele corpo. Isso quer dizer que até nós fomos planejados primeiro lá, para depois sermos materializados aqui. Então, realmente, como foi respondido para Kardec, os universos são criados assim como os seres vivos. Nós temos muito para aprender a respeito disso, e esse aprendizado gradativo é parte da natureza do homem. Nós vamos nos habilitando, ampliando a nossa mente e ampliando o nosso coração para entender cada vez mais. O que é Deus? É a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. A natureza divina. Alguém sabe responder? Do que Deus é feito? A substância de Deus? Alguém sabe? Mas foi isso que Kardec perguntou. Sabe o que os Espíritos fizeram? Deram nó em Kardec. Não responderam. Começaram a falar dos atributos de Deus. Ele é onipotente, todo-poderoso, infinito, infinitamente bom e justo. Mas a natureza, a substância de Deus, qual é? Quem mais avançou nisso foi João, que falou que Deus é o quê? Deus é amor. Essa é a substância de Deus. É até onde a gente consegue alcançar. E para a gente seguir o nosso destino de expansão do intelecto, de expansão da fraternidade do coração, que Emmanuel chama como as duas asas que nos vão levar até o reino dos céus, a sabedoria e a fraternidade, a razão e a emoção. Para a gente desenvolver essas duas asas, é que são necessários os séculos e que são necessários a nossa dedicação e a nossa boa vontade. É nisso que nós precisamos aplicar. Estude, trabalhe, amplie o seu conhecimento. Os cursos daqui, os cursos da academia, das universidades, leia, estude. Mas só isso é suficiente? Não. Grandes gênios fizeram grandes tragédias na humanidade, como o nazismo. No nazismo tinha gente burra? Só gente muito inteligente. Cada vez que passa o esquema da Lava Jato, sai daqui, vai para um offshore, limpa, lava o dinheiro, manda para cá, manda para lá. Você entende? É coisa de gente burra? Coisa de gente inteligente. A inteligência é suficiente para criar seres elevados? Não. A inteligência é um instrumento que, mal usado, gera crimes e distorções. Por isso, nós precisamos buscar, sim, a nossa capacitação intelectual e científica. Isso é bom, isso é divino, isso é ótimo para o nosso desenvolvimento. Mas nós temos que equilibrar essa evolução racional com a evolução afetiva do coração, com a fraternidade. Porque é isso que vai nos dar condições de usarmos bem a inteligência que a gente tiver adquirido no trabalho e no estudo. Essa é a nossa evolução, esse é o nosso caminho, que está claramente delineado no nosso infinito. A gente pode contemplar, através dessa trajetória, o nosso infinito, porque nós somos também um firmamento que tem estrelas, que tem um caminho enorme para chegar a Jesus. Quanto tempo a senhora acha que vai chegar para Jesus? Quantas vidas? Quantas vidas vai demorar? Muitas. Hoje parece que são infinitas. E contemplar a nossa evolução como o infinito de Deus é uma das alegrias do mundo, se a gente tiver boa vontade. Parabéns para vocês que vieram no dia de chuva, parabéns para vocês que se dedicam a entender as leis de Deus, o surgimento da vida, porque isso é a demonstração, é uma demonstração possível de boa vontade. Que a gente também se dedique a colocar na prática os mandamentos de Deus, a fraternidade, a começar por dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, no trânsito, porque desenvolvendo a razão e desenvolvendo a emoção, nós vamos chegar no reino dos céus. Muito obrigado, muito bom.